Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de fevereiro de 2018. Nova técnica revela textos ocultos nas múmias egípcias, parte 1. Pesquisadores em Londres desenvolveram uma técnica para conseguir mostrar o que está escrito nos papiros usados para encapsular as famosas múmias egípcias. Os invólucros decorados onde o corpo envolto em faixas era colocado antes de ser posto na tumba eram feitos de pedaços de papiro, material que também era utilizado pelos egípcios para listas de compras e declarações fiscais, por exemplo. Essa tecnologia está permitindo aos historiadores ter uma nova ideia sobre como era a vida no Antigo Egito. Os hieróglifos encontrados nas paredes das tumbas dos faraós contam as histórias dos ricos e poderosos. Era um dos tipos de propaganda adotados naquele tempo. Mas essa nova técnica dá aos egiptólogos acesso à real história do Antigo Egito, ou seja, do dia a dia das pessoas que viviam ali, de acordo com o pesquisador Adam Gibson, da University College London, que liderou o projeto. Os restos de papiro não utilizados acabavam servindo para fazer objetos de prestígio, que foram preservados por 2000 anos, afirma. Essas máscaras são uma das melhores bibliotecas que temos de resíduos de papiro que seriam jogados fora. Elas incluem informações sobre essas pessoas, sobre a rotina delas. O poder da luz. Os pedaços de papiro decifrados têm mais de 2000 anos. A escrita neles muitas vezes acabou obscurecida pelo gesso que une esses invólucros e as múmias. Mas pesquisadores conseguem ver por baixo desse material escaneando o gesso com diferentes tipos de luz, o que faz com que a tinta da escrita fique mais brilhante e sobressaia. Hieróglifos em tumbas contam as histórias dos ricos e poderosos. Nova técnica revela mais sobre a vida cotidiana. Foto BBC. Hieróglifos em tumbas contam as histórias dos ricos e poderosos. Nova técnica revela mais sobre a vida cotidiana. Foto BBC. Hieróglifos em tumbas contam as histórias dos ricos e poderosos. Nova técnica revela mais sobre a vida cotidiana. Foto BBC. Um dos primeiros experimentos bem-sucedidos dessa nova técnica foi feito em um caixão de uma múmia que era mantido em um museu no castelo de Chiddingstone, no condado britânico de Kent. Os pesquisadores descobriram escritos na placa que não eram visíveis a olho nu. O escaneamento revelou um nome Retorru, que era comum no Egito como um João ou Pedro daqueles tempos e significa o olho de Horus está contra meus inimigos. Até agora, a única forma de descobrir o que estava escrito nesses papiros era destruir os caixões, o que deixava os egiptólogos diante do dilema entre explorar o material em busca de novas descobertas ou destruir algo valioso para a história. Mas com a nova técnica de escaneamento, é possível deixar os caixões intactos e, ainda assim, ler os papiros que os envolvem. De acordo com Catherine Pickett, também da University College London, egiptólogos como ela agora têm o melhor dos dois mundos. Eu ficava horrorizada quando via esses objetos preciosos serem destruídos para termos acesso ao texto. É um crime. São recursos finitos, e agora temos a tecnologia certa para fazer os dois: preservar os objetos e olhar dentro deles para entender a forma como os egípcios viviam por meio de provas documentadas e as coisas que eles escreviam e que eram importantes para eles. A civilização egípcia sempre foi motivo de curiosidade devido ao seu alto grau de evolução.
Allan Kardec na Revista Espírita de abril e novembro de 1858 traz um depoimento de Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito, feito no dia 16 de março de 1858. 1. O que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Resposta: para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Resposta: não, as que tiverem por fim vossa instrução, eu o consinto. 3. Que prova podemos ter de vossa identidade e como poderemos saber se não é um outro espírito que toma vosso nome? Resposta: para que serviria isso? 4. Sabemos, por experiência, que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos, é por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta: eles utilizam também as provas, mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. 5. Sob que forma e em que lugar estais entre nós? Resposta: sob a que leva o nome de Mehmet Ali, perto de Irmãci. 6. Gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Resposta: a cadeira vazia. Observação: perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. 7. Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Resposta: não a tenho ainda precisa, a morte me deixou sua perturbação. 8. Sois feliz? Resposta: não, infeliz. 9. Estais errante ou reencarnado? Resposta: errante. 10. Recordais o que fostes antes de vossa última existência? Resposta: eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres e subi para sofrer. 11. Se pudesseis renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? Resposta: obscura. Os deveres são muito grandes. 12. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na terra? Resposta: vaidade do nada. Quis conduzir os homens, sabia conduzir-me a mim mesmo. 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada, isso é verdade? Resposta: não. 14. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia, e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Resposta: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. 15. Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho. Interessai-vos por seus esforços. Resposta: sim, já que tem por objetivo o bem comum. 16. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade, envergonhai-vos deles, agora. Resposta: eu os espio. 17. Vedes os que mandastes massacrar? Resposta: sim. 18. Que sentimento experimentam por vós? Resposta: o do ódio e o da piedade. 19. Depois que deixastes esta vida revistes o sultão Mahmud? W. Resposta: sim, em vão fugimos um do outro. 20. Que sentimento experimentais agora um pelo outro? Resposta: o da aversão. 21.
Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? Resposta: a expiação é justa. 22. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Resposta: eu reinava sobre escravos. 23. Pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta: sim, a religião cristã eleva a alma, a maometana não fala senão a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Resposta: não, eu acreditava num Deus maior. 25. Que pensais disso agora? Resposta: ela não faz homens. 26. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Resposta: sim, mas que ele corrompeu. 27. Em que a corrompeu? Resposta: ele quis reinar. 28. O que pensais de Jesus? Resposta: esse vinha de Deus. 29. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Resposta: por que o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus, a maometana é obra do homem. 30. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? Resposta: o homem progride sempre, a melhor permanecerá. 31. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Resposta: é um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. 32. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Resposta: não, a mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. 33. Diz-se que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Resposta: sim, é o destino do homem, ele se avilta quando é escravo. 34. Poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? Resposta: a corrupção dos costumes. 35. Parece que fazieis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta: que importa o passado? O presente não o substituiria? 36. Poderíeis explicar-vos mais claramente? Resposta: sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido um passado muito brilhante, não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil, não poderia ter me enganado. 37. Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Resposta: era deles. 38. Recebiam manifestações? Resposta: sim. 39. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Resposta: sim, ele foi iniciado por elas. 40. Porque as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta: Moisés queria revelar, os sacerdotes egípcios, apenas ocultar. 41. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Resposta:
Sim, todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis, procedem de uma mesma fonte. 42. Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? Resposta: são irmãs. 43. Como se explica que em vida erais tão pouco esclarecidos sobre essas questões, e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Resposta: outras existências mo ensinaram. 44. No estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Resposta: sim, exceto da última. 45. Haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Resposta: sim, 3 vezes vivi no solo egípcio como sacerdote, como mendigo e como príncipe. 46. Sob que reinado foste sacerdote? Resposta: já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. 47. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais, agora, os erros da vossa última existência. Resposta: sim, progredi lentamente, acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? 48. Porque foste sacerdote àquela época é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Resposta: sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber, outros leem no passado como no livro aberto. 49. Poderíeis dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Resposta: é muito tarde. Nota: eram quase 11 horas da noite. 50. Só vos faremos mais uma pergunta, dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Resposta: não, é muito tarde, essa pergunta suscitaria outras. 51. Poderíeis respondê-la em outra ocasião? Resposta: não me comprometo com isso. 52. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes às nossas perguntas. Resposta: bem, eu voltarei. Na revista de novembro de 1858, o espírito de Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito, tem a segunda conversa que é transcrita 1. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao espírito Mehmet Ali que consinta em comunicar-se conosco. Resposta: sim, sei o motivo. 2. Prometestes vir até nós, a fim de instruir-nos, teríeis a bondade de nos ouvir e de nos responder? Resposta: não prometo, desde que não me comprometi. 3. Seja, em lugar de prometestes, coloquemos que nos fizestes esperar. Resposta: isto é, para satisfazer a vossa curiosidade, não importa. Prestar-me-ei um pouco a isso? 4. Pois que vivestes ao tempo dos faraós, poderíeis dizer-nos com que finalidade foram as pirâmides construídas? Resposta: são sepulcros e templos, ali ocorriam grandes manifestações. 5. Tinham também um fim científico. Resposta: não, o interesse religioso absorvia tudo. 6. Seria preciso que os egípcios fossem, desde aquela época, muito adiantados nas artes mecânicas para realizarem trabalhos que exigiam forças tão consideráveis. Poderíeis dar-nos uma ideia dos meios que empregaram? Resposta: massas humanas gemeram sob o peso de pedras que atravessaram os séculos. O homem era a máquina. 7. Que classe de homem se ocupava desses grandes trabalhos? Resposta: a que chamais de povo? 8.
Estava o povo em estado de escravidão ou recebia um salário? Resposta: a força. 9. De onde veio aos egípcios o gosto das coisas colossais, em vez do das coisas graciosas que distinguia os gregos, embora tivessem a mesma origem? Resposta: o egípcio era tocado pela grandeza de Deus, a ele procurava igualar-se, superando as próprias forças. Sempre o homem. 10. Considerando-se que erais sacerdote àquela época, poderíeis dizer-nos alguma coisa acerca da religião dos antigos egípcios? Qual era a crença do povo em relação à divindade? Resposta: corrompidos, acreditavam em seus sacerdotes, eram deuses para eles, a quem se curvavam. 11. Que pensavam da alma após a morte? Resposta: acreditavam no que lhes diziam os sacerdotes. 12. Sob o duplo ponto de vista de Deus e da alma, tinham os sacerdotes ideias mais sadias que o povo? Resposta: sim, tinham a luz nas mãos, ocultando-as dos outros, ainda assim a percebiam. 13. Os grandes do Estado partilhavam da crença do povo ou da dos sacerdotes? Resposta: estavam entre as duas. 14. Qual a origem do culto prestado aos animais? Resposta: queriam desviar de Deus o homem e mantê-lo sob seu domínio, dando-lhe como deuses seres inferiores. 15. Até certo ponto concebe-se o culto dos animais domésticos, mas não se compreende dos animais imundos e prejudiciais, tais como as serpentes, crocodilos, etc. Resposta: o homem adora aquilo que teme. Era um jugo para o povo. Podiam os sacerdotes acreditar em deuses saídos de suas mãos? 16. Não seria um paradoxo adorarem um crocodilo e os répteis e, ao mesmo tempo, o Ichneumon e o Ibis N, que os destruíam? Resposta: aberração do espírito, o homem procura deuses por toda parte para se ocultar do que é. 17. Porque Osíris era representado com uma cabeça de gavião e Anubis com a de um cão? Resposta: o egípcio gostava de personificar sob a forma de emblemas claros. Anubis era bom, o gavião que estraçalha representava o cruel Osíris. 18. Como conciliar o respeito dos egípcios pelos mortos, com o desprezo e o horror por aqueles que os enterravam e mumificavam? Resposta: o cadáver era um instrumento de manifestações. Segundo eles, o espírito retornava ao corpo que havia animado. Como um dos instrumentos de culto, o cadáver era sagrado e o desprezo perseguia aquele que ousava violar a santidade da morte. 19. A conservação dos corpos dava lugar a manifestações mais numerosas? Resposta: mais longas, isto é, o espírito voltava por mais tempo, desde que o instrumento fosse dócil. 20. A conservação dos corpos visava também a salubridade, em razão das inundações do Nilo? Resposta: sim, para os do povo. 21. A iniciação nos mistérios fazia-se no Egito com práticas tão rigorosas quanto na Grécia? Resposta: mais rigorosas. 22. Com que fim eram impostas aos iniciados condições tão difíceis de preencher? Resposta: para não haver senão almas superiores, estas sabiam compreender e calar. 23. O ensino dado nos mistérios tinha por finalidade única a revelação das coisas extra-humanas, ou ali eram ensinados também os preceitos da moral e do amor ao próximo? Resposta: tudo isso era bem corrompido. O objetivo dos sacerdotes era dominar e não instruir. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de fevereiro, por Feijão.